Muito bem, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2010. Estamos começando aqui o nosso Armap, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de um pregão que vem mais ou menos repetindo muito dos últimos pregões, que é um pregão de alta nas bolsas americanas e queda aqui na bolsa brasileira. Ontem o Dow Jones subiu 0,45, o S&P 500 subiu 0,58, enquanto que a nossa bolsa, o nosso Ibovespa, caiu 0,31%. Possivelmente, a melhor análise para esse comportamento é de que nos Estados Unidos os indicadores econômicos de ontem eram indicadores mais mornos. A gente teve pedidos de hipoteca que vieram até um pouco melhor do que o mercado esperava, mas é um indicador semanal de pouco peso, e o indicador de inflação ao atacado também veio abaixo daquilo que o mercado esperava. A inflação não tem sido e não tende a ser um tema importante para os mercados americanos, muito possivelmente durante todo esse ano, uma vez que existe subutilização de capacidade, a população tem consumido menos, então não existe uma pressão maior inflacionária, e acabou então que as bolsas americanas acabaram surfando aí a decisão do Fed tomada anteontem de manter os juros entre 0,0 e 0,25% por mais algum tempo. Aqui no Brasil a situação é diametralmente oposta, as pressões inflacionárias são fortes, a economia está bastante aquecida, o crescimento no último trimestre de aproximadamente 2% em relação ao terceiro trimestre de 2009, que projeta uma taxa anualizada aí na casa de 8%, aparentemente está se repetindo no primeiro trimestre desse ano, então a economia está muito aquecida, o que aumenta aí as pressões com relação a um aumento de juros para conter a inflação. E ontem era dia de decisão do Copom. A Selic acabou sendo mantida em 8,75, mas essa decisão só foi anunciada após o fechamento do mercado, então o mercado acabou assumindo uma posição mais defensiva e por isso o descolamento da Bolsa brasileira em relação à Bolsa americana. Falando um pouco mais de Brasil, tivemos essa decisão do Copom, o mercado estava praticamente igualitariamente dividido, com metade do mercado acreditando numa alta já em março, metade do mercado acreditando numa alta a partir de abril, e uma ata da reunião de ontem sinalizando essa elevação de juros em abril. A Petra acompanhava essa segunda visão, expectativa de alta de juros em abril. E tivemos também os dados do CAGED, que mostra a criação de empregos formais. O número veio muito forte, foram criados 200 mil empregos no mês de fevereiro, na verdade 209 mil empregos, o mercado esperava 200 mil, de qualquer maneira 200 mil já seria um número forte, 209 mil um número melhor ainda, mostrando o quanto realmente a nossa economia está aquecida e que um processo de elevação de taxa de juros não deve tardar a acontecer. Ainda assim, entre hoje e a divulgação da ata do Copom na quinta-feira que vem, o mercado deve respirar um pouquinho mais, aproveitar o bom momento e esse descolamento que a gente viu nos últimos dias da Bolsa Americana para recuperar um pouquinho de valorização. Hoje a gente tem um dia mais denso, em termos de indicadores econômicos. A gente tem o mesmo indicador de inflação nos Estados Unidos, mas hoje para o consumidor não deve ter um peso muito grande no comportamento do mercado, mas a gente tem os novos pedidos de seguro-desemprego e temos também os indicadores antecedentes que saem às 11 horas, ambos bastante importantes, os pedidos de seguro-desemprego, para que a gente tenha uma ideia de como é que está o mercado de trabalho americano, se vem se recuperando, e os indicadores antecedentes para mostrar como é que está o nível de aquecimento da economia americana e as perspectivas para o futuro. Aqui no Brasil a gente tem, já teve na verdade a divulgação do GP10, que veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, ou seja, cada vez resta menos dúvida de que a gente vai ter uma elevação de juros já na próxima reunião de Copom em abril. Bom, em termos corporativos a gente teve duas notícias não tão importantes, não tivemos nenhum balanço divulgado de empresas mais relevantes
ou do nosso acompanhamento ontem, o que a gente teve de notícia foi a IOSP Maxion, que anunciou a venda de 300 vagões para a MRC e também anunciando a sua intenção de divulgar um split para suas ações. Em termos de valuation, um split não significa nada, mas em termos de mercado, o mercado acaba reagindo bem a splits, uma vez que as ações ficam um pouco mais baratas e permitem que um número maior de investidores adquiram as ações, o que acaba gerando movimento e, na maior parte das vezes, valorização. A notícia da venda dos vagões ela é positiva, mas é uma venda relativamente pequena, então o impacto tende a ser positivo, né, mas não necessariamente muito forte no papel da IOSP. Até mesmo ontem a ação acabou caindo aí no intraday, apesar da notícia. E também tivemos no finalzinho da tarde a divulgação pela Coelce da sua expectativa de levar para a Assembleia um dividendo de R$ 2,7 por ação, 2,73, perdão, o que acaba gerando um yield muito próximo a 10%, o que volta a consagrar a Coelce como uma empresa muito boa, pagadora de dividendos, uma opção muito interessante para quem quer ter esse perfil de papel em sua carteira, quer receber dividendos. Coelce vem aí se consagrando nos últimos anos e mais uma vez agora com uma ótima pagadora de dividendos. Os futuros estão em alta, o Dow Jones com alta de 0,11% e Bovespa com alta de 0,29%. Os indicadores econômicos hoje vão ter uma importância grande no comportamento das bolsas, mas a gente acredita que o mercado brasileiro tenda a reagir bem à manutenção da taxa de juros definida ontem pelo Copom e deve buscar corrigir um pouco dessa diferença de desempenho para o Dow Jones que a gente viu nos últimos dias. É assim, meus caros, nessa quinta-feira em que a gente acredita que a Bolsa tenha um viés positivo, que a gente termina aqui o nosso warm-up. Amanhã a gente volta a se encontrar. Um grande abraço a todos.